Boa noite, estamos ao vivo, agora para valer. Meu nome é Terezinha Tarcitano, eu sou assessora de imprensa do IARGS. Estamos aqui hoje para fazer uma entrevista, um bate-papo muito interessante com o advogado e professor Darcy Guimarães Ribeiro. Ele é associado do IARGS e hoje vai falar sobre um tema muito instigante, que é reflexos da Covid-19 na jurisprudência dos tribunais. Deixando ele entrar, aguardando o doutor Darcy. Pois é, com ele. Tá me vendo? Perfeito! Sim, doutor Darcy, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças Boa noite. Coisa boa. Doutor Darcy, antes de começar o nosso bate-papo, eu queria dizer para todo mundo que o IARGS ele está 100% online. Ele entrou na era realmente da modernização, da era digital, e estamos com uma plataforma 100% online. Meu nome é Terezinha Tarcitano, eu sou assessora de imprensa do IARGS e estamos aqui hoje para fazer um bate-papo muito especial com o Dr. Darcy Guimarães Ribeiro, que é associado do IARGS, advogado, professor, uma pessoa ilustre para poder bater esse papo aqui hoje com a gente. Em primeiro lugar, todas as terças e quintas-feiras nós estamos fazendo lives. Eu divido essas lives com a colega Ana Amélia Prado, sempre às 20 horas. Em segundo lugar, estamos com o nosso grupo de estudos de direito de família também online, por meio de videopalestras. Todas as terças-feiras temos videopalestras no nosso canal do YouTube. Em terceiro lugar, estamos também com o grupo de estudos de direito tributário, que já foi ao ar, já temos 2 videopalestras e elas acontecem 2 vezes ao mês, sempre às quartas-feiras. Quarto lugar, estamos também com artigos específicos jurídicos que são publicados no nosso site e no nosso blog todas as terças-feiras. Às segundas-feiras sempre eu coloco um comentário também de um associado ilustre sobre o livro do IARGS, os 93 anos do IARGS, que aconteceu no final do ano passado, na comemoração dos 93 anos do nosso querido IARGS. E vamos reativar o grupo de estudos de temas jurídicos atuais. Vão ser também 2 vezes na semana, às quintas-feiras. Então, como o senhor vê, doutor Darcy, estamos com uma plataforma totalmente online. Claro que a gente não previu essa situação da pandemia, é uma coisa lamentável, mas o nosso querido IARGS ele está 100% online, seguindo à risca o objetivo da cultura jurídica, né, de propagar a cultura jurídica. Certo, doutor? Maravilha. Então, o nosso querido doutor Darcy, ele é pós-doutor pela Universidade de Estudo de Firenze, doutor em Direito, área de concentração em Direito Processual pela Universidade de Barcelona. É mestre em Direito pela PUC-RS, especialista em Processo Civil pela PUC-RS e graduado em Direito pela Unicinos. Atualmente, ele é professor titular da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado, doutorado e pós-doutorado e professor da PUC-RS. É vice-diretor da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul e sócio do nosso IARGS. Os tópicos a serem abordados por ele hoje são os seguintes: estrutura do Poder Judiciário em época de pandemia na gestão dos processos. Perigo da virtualização da atividade jurisdicional. Jurisprudência de crise ou constituição de emergência na pandemia. Muita gente vai querer saber sobre isso, doutor. E, por fim, uma análise da jurisprudência das discussões dos tribunais referente a contratos durante a pandemia. Boa noite agora de novo, doutor Darcy, que nos está dando a honra de fazer a sua live, estreando a sua live aqui com o IARGS. Boa noite, doutor. Boa noite, é uma satisfação muito grande poder estar hoje aqui, junto ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, né, como sócio há
quase 30 anos. Né? Que maravilha! É uma satisfação poder hoje estar dialogando contigo sobre temas extremamente relevantes, sobre a Covid, né? E os seus reflexos na jurisprudência dos tribunais, e destacar algumas coisas, alguns diálogos que o próprio Instituto tem levado à frente. Quero, É verdade. inicialmente, parabenizar o IARGS por esta iniciativa, com este permanente diálogo que o IARGS tem com os advogados, e veja que mesmo em época de pandemia, o IARGS consegue continuar dialogando com os advogados do Rio Grande do Sul, né? Seja de maneira presencial, ou através de eventos, congressos, ou através de lives. Veja que o IARGS se faz presente, né? Aonde quer que os advogados tenham necessidade hoje para poder refletir e discutir temas tão importantes para nós. Parabéns. Relacionados à pandemia. Muito obrigada. Parabéns à doutora Solamita Santos Cabral, que aceita toda essa modernização. É uma mulher realmente à frente, uma presidente realmente maravilhosa. Doutor Darcy, vamos começar. Gostaria de lhe perguntar como é que tem sido a gestão de processos agora nessa época de pandemia. Ficou um pouco confuso isso tudo, né, doutor? Como é que a gente poderia iniciar isso? Muito confuso, Terezinha. Hoje, por exemplo, ninguém desconhece que nós estamos vivendo um período muito excepcional da história da humanidade. Tá? Verdade. E especialmente o que nos interessa em relação ao Poder Judiciário. Tá? Dentro dessa perspectiva, em todos nós que temos que nos adaptar, o certo é que o direito, a partir desta pandemia, está sendo repensado. Está sendo repensado. Em que sentido? Desde questões que digam respeito à proteção dos direitos do homem, com implicações evidentes no direito da saúde, questões relacionadas à dignidade da pessoa humana, e até, e principalmente no que nós vamos colocar, os reflexos e as repercussões que isso tem gerado nas relações contratuais entre os particulares e destes com o Estado. Né? Está em destaque hoje também, dentro da perspectiva, o que muitos têm colocado no direito ambiental, que é o direito ao desastre. O direito aos desastres é onde hoje a pandemia pode se localizar para trabalhar essas questões. Nessa perspectiva, até tenho como colega que trabalha maravilhosamente bem este tema, que é o Delton, lá na Unidos, meu colega do programa de pós-graduação, que trabalha muito bem a questão do direito ao desastre, bem como o professor Gabriel Vedi, que também tem dado destaque a estas questões. Tá? Muito bem. Em breve, esses problemas vão estar batendo nas portas do judiciário. O judiciário vai ter que apresentar respostas inéditas para esses problemas que também são inéditos. É nessa perspectiva, então, que o Poder Judiciário ele não está legitimado a proferir decisões isoladas e irresponsáveis. Ele deve respeitar sempre, dentro dessa perspectiva, uma tutela jurisdicional adequada, tempestiva e efetiva. Para isso, o Poder Judiciário hoje ele tem o dever legal de atentar para as consequências práticas da sua decisão, como bem estabelece o artigo 20, lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De acordo com a reforma de 2018, na esfera administrativa e judicial, o juiz, ou seja, lá determina que não se decida com base em valor jurídico abstrato, sem que sejam consideradas consequências práticas da decisão. Então, parece que esta reforma de 2018 já estava prevendo isso, porque o juiz vai levar em consideração essas consequências práticas. E por isso é muito importante hoje trabalhar com a ideia de que a eficiência aqui ela vai ter que ser compreendida como um fator de adequação entre os meios de que se vale a jurisdição para a concretização dos seus fins. Esta equação, então, vai pressupor
uma relação de complementariedade entre o que se chama de tempo do processo e o tempo da qualidade da decisão. Ou seja, visto de outro modo, a eficiência da prestação jurisdicional agora, em época de pandemia, não pode resultar na perda da efetividade do processo. Isso aqui é muito importante, esta diferença. As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de entender qual é a diferença entre efetivo, eficiente, célere. São conceitos que se complementam. Por exemplo, efetivo é todo aquele processo que realiza o direito, né, que foi afirmado ou foi reconhecido judicialmente. Esse é um processo efetivo. Eficiente é o processo que atingiu esse resultado de um modo satisfatório, com base na efetividade. Então, a eficiência é diferente de efetivo. Porque, veja bem, um processo, na prática, ele pode ser efetivo sem ter sido eficiente. Tá? Mas ele jamais pode ser considerado eficiente sem ter sido efetivo. Esses conceitos são muito importantes, porque vou dar um exemplo, alguns exemplos específicos que nos interessa mais especificamente. Vejam bem, agora em época de pandemia, nós vamos ter que usar adequadamente técnicas processuais. Em especial, essas técnicas processuais estão diretamente relacionadas, por exemplo, às audiências e aos julgamentos nos tribunais por videoconferência de maneira online. Exatamente. Né? Porque a técnica, tu te lembra quando nós tivemos o nosso encontro e falamos sobre inteligência artificial? A técnica Com certeza. Já não é mais meio, Terezinha. A técnica é verdade. É um fim. É um fim. É um fim, não é mais meio. Porque eu já Me lembro muito daquela palestra, doutor, sobre inteligência artificial. Não é mais um fim, é um meio agora. Concordo. E, doutor, aproveitando, falando sobre isso, quais as medidas que o STF está tomando a respeito disso? Já têm sido tomadas algumas medidas do Superior Tribunal Federal? Tem sido. Quais são elas? Só para concluir o raciocínio, eu já entro nela. Correto. Ainda em relação a essas ferramentas que nós temos que usar hoje, por exemplo, o que eu posso acrescentar? Agora, em época de pandemia, foi criada a Lei 13.994, que foi publicada agora em 27 de abril. O que determina esta lei? Esta lei valoriza os meios alternativos de resolução de conflito. De que forma? Esta lei, que foi publicada dia 27, ela vai instituir a possibilidade de realizarmos a conciliação não presencial com transmissão de som e imagem em tempo real nos juizados especiais. Veja que o artigo 2º desta lei, porque não se pode mais, uma coisa é permitir a conciliação, outra coisa é a conciliação não presencial. O artigo 2º hoje determina que esta conciliação não presencial, ela vai ser conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis para as partes. Então, veja, em época de pandemia, o GEC já se antecipou, se criou uma lei federal para permitir conciliação por videoconferência. Outro exemplo, Terezinha, interessante, de gestão administrativa dos servidores agora em época da pandemia. O que acontece? Vou dar um exemplo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, assinou a resolução 677 de 2020, permitindo que os servidores da corte, olhem só, trabalhem remotamente até 31 de janeiro de 2021, Terezinha. 31 de janeiro de 2021. Olha só a previsão para o trabalho remoto. O que o presidente destaca ao dar esta medida? Ele diz o seguinte, por exemplo, esta resolução, diz ele, destaca que os gabinetes dos ministros poderão adotar outros formatos de gestão de suas atividades. E ele vai pedir que esta rotina de trabalho seja estruturado com reuniões de, no mínimo, 3 reuniões por semana e definição de um ambiente de comunicação online que possa permitir a interação entre os membros das equipes, além de uma definição de um ambiente que possibilite aos servidores visualizar as atividades que os colegas estão falando. Ou seja, Terezinha, a implementação desta modalidade de trabalho no Supremo não vai trazer tanto impacto para a advocacia.
Tá? Mas este sistema de trabalho remoto para servidores até 31 de janeiro, se nós baixarmos para os tribunais fora do Supremo, o impacto para a advocacia vai ser desastroso. Por quê? Porque, Com certeza. os advogados que atuam no Supremo, o Supremo tem condições materiais e de recursos humanos e tecnológicos para permitir isso. Mas tu imagina os tribunais dos países, os tribunais estaduais, como é que isso vai prejudicar o trabalho? Nós não temos condições materiais de permitir que os servidores possam trabalhar, interagindo com todas essas questões para os advogados. Veja bem, Terezinha, aqui, para nós que somos de Porto Alegre, quem é de fora não sabe, o campo do Grêmio, a arena do Grêmio, que é dentro de Porto Alegre, não funciona o celular. Não que loucura, né? Dentro de Porto Alegre, tu imagina? Tu imagina? Vai ficar difícil, vai ficar difícil, doutor. Vai ficar difícil. Mas falando do STF, você poderia falar das medidas, resoluções? Existem já Sim. algumas resoluções a respeito? Quais são, Sim. doutor? Existem duas resoluções. A resolução, a emenda regimental 53 de 2020, de 18 de março, e a resolução 672 de 2020. São duas resoluções que agora, em época de pandemia, o Supremo editou. E aqui é todo o problema, Terezinha, do perigo da virtualização da nossa atividade jurisdicional. Exatamente. É com base nisso aí. Vou me explicar melhor. Esta virtualização da atividade jurisdicional, ela vai pressupor, antes de tudo, que nós tenhamos que identificar adequadamente quais são os verdadeiros meandros do exercício da atividade jurisdicional, separando o que realmente é relevante daquilo que pode ser dispensado sem comprometer o efetivo resultado. Este é o problema da atividade jurisdicional virtualizada. Por isso que aqui, Terezinha, vale muito a experiência do profissional, que não pode ser alcançada numa sala de aula. E veja que eu sou professor há 31 anos. Um professor de processo, Terezinha, pode, por exemplo, ele pode nos apresentar vários requisitos e objetivos, subjetivos e objetivos, para que a atividade jurisdicional possa adequadamente funcionar. Mas é a experiência do foro que vai selecionar aquelas que concretamente funcionam, separando em relação àquelas que teoricamente valem. Por isso as pessoas às vezes não se dão conta, Terezinha. E a academia fala alguma coisa e os advogados reclamam outra. O Calamandrei dizia uma frase que eu gosto muito. Ele dizia o seguinte: a praxe do doutor, sim. Doutor Gustavo pediu só para me mandar um recado, que ele está no estádio do Inter e que o sinal lá está funcionando. Maravilha! Ai, meu Maravilha! Deus. Veja só esse problema dessa dicotomia Grêmio-Inter. Mas funciona, Terezinha. Um abraço. Sim, doutor, desculpa. Claro, sem problema. Veja que o Calamandrei dizia, Terezinha, a praxe do foro é muito mais forte do que a praxe da lei. Olha só que interessante. Olha que reflexão nós podemos fazer para ver o perigo da virtualização, porque isso é complicadíssimo. Olha só. Muitos elementos não objetivos são tão ou mais importantes na hora do juiz tomar uma decisão do que aqueles objetivos. Por exemplo, a maneira que o advogado se comporta diante de um juiz para falar, o tom da voz, o movimento das mãos do advogado e uma série de elementos que é extremamente... Tudo leva em consideração, verdade. A neurociência, neste particular, está muito avançada. Olha só, as pessoas não se dão conta. Em 98, quando eu escrevi o meu livro sobre provas atípicas, em 98, eu escrevi o seguinte: olha que maravilha, Terezinha, o que dizia Platão num texto. Olha o que dizia, que maravilha. Ele dizia o seguinte, abre aspas: a escrita é morta e só fala por parte, isto é, a escrita só fala por meio daquelas ideias que com os sinais despertam o espírito. A escrita não satisfaz plenamente a nossa curiosidade, não responde às nossas dúvidas, não apresenta os inúmeros aspectos possíveis da própria causa. Na palavra viva, olha que maravilha, diz o Platão, na palavra viva
falam também o rosto, os olhos, a cor, o movimento, o tom de voz, o modo de se dizer as palavras e tantas outras pequenas circunstâncias, dizia ele, que modificam e desenvolvem o sentido das palavras e vão subministrar tantos indícios a favor ou contra a afirmação de cada uma delas. Veja, de acordo com a postura, né? A postura já é um caminho. 400 anos e Platão já previa loucura, isso aí. né? E olha o problema na videoconferência, as pessoas não estão se dando conta. Eu vou entrar nas resoluções agora. Mas olhem só, Terezinha. Infelizmente, uma videoconferência ou uma teleconferência online, ela não permite esse tipo de leitura. Por que não permite? Esse tipo de leitura é tão essencial para a tomada de uma decisão que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Mas em tempos de pandemia, ninguém discute que a videoconferência é a melhor solução possível para a continuidade da atividade adicional. Isso é óbvio. Mas eis a razão pela qual, no dia 15/4 agora, nós presenciamos a primeira sessão virtual das turmas do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é necessário esta videoconferência, é importantíssimo. Mas agora eu vou refletir... Mas agora, alguns colegas já estão dizendo aqui que não funciona o sinal no Fórum Central, aqui de Porto Alegre. 2 ou 3 colegas já falaram isso aqui, tá vendo? Por isso essas questões técnicas, por isso que eu disse, se baixar o que se criou para o Supremo, teremos problemas seríssimos. Teremos problemas Exatamente. seríssimos. Veja bem, qual é o problema? Olha o problema que nesse julgamento do dia 14 no Supremo, nós tivemos uma série de problemas técnicos. E é o Supremo que consome mais de R$500 bilhão. Tem esses problemas técnicos. Tu imagina para um tribunal do interior do país. Agora, é verdade. Tem que ver como é que vamos conciliar isso, né, doutor? O meu problema não reside, aqui eu faço 2 reflexões, o meu problema não reside na aplicação, ou seja, por isso eu sempre digo, a minha preocupação não reside na aplicação destas inovadoras técnicas no judiciário em caráter excepcional, mas sim na possibilidade que tais práticas possam ser mantidas pelos tribunais após a situação de pandemia, com base nos argumentos sedutores de celeridade e efetividade. Este é o primeiro problema, Terezinha. É a manutenção após. Agora nós nos viramos bem. E o segundo problema também, Terezinha, e é grave, situa-se na ampliação da possibilidade dos julgamentos em listas feitos em ambiente virtual, né? O que afronta a essência da colegialidade do tribunal. Vou explicar. Agora eu entro especificamente. Vou dar nossa preocupação concreta. Basta olharmos a redação da Emenda Regimental 43, esta que eu falei de Supremo. Por quê? Porque esta Emenda Regimental 43 de 2020, publicada em 18 de março, ela ampliou as hipóteses de julgamento no ambiente eletrônico para todos os processos de sua competência. Mas aqui é que está o problema. Ela não limitou esta mudança drástica ao período de calamidade. Ela não estabeleceu esse prazo. Entendo. Este é o grande problema. E qual é o problema da resolução 672 de 2020? Esta resolução prevê a realização das sessões do plenário e das turmas por videoconferência, assim como a participação virtual dos ministros nestas sessões presenciais. Mas quais são os problemas? Vamos lá. Desta resolução 672. O artigo 2º dela, Terezinha, determina que a sustentação oral dos advogados pode ser realizada por videoconferência de forma simultânea ao julgamento, mediante o preenchimento de formulário disponibilizado pelo próprio STF. Então, o julgamento eletrônico deve ser compreendido dentro desta excepcional situação de pandemia em que nós estamos. Esta é a razão de ser da sustentação oral videoconferência. É uma situação excepcional. Obviamente, não equivale
E não se compara este julgamento por videoconferência a uma sessão presencial, onde todos os cuidados e ritos serão rigorosamente respeitados, não havendo, portanto, a Claro. intermediação que vai subtrair estes elementos importantes para o julgamento, como anteriormente eu falei, tom da voz, etc. e tal. E aqui é o problema. Nesta modalidade de julgamento, Terezinha, não se pode negar que a colegialidade vai perder muita força, a advocacia, a meu sentir, vai ficar indiscutivelmente empobrecida e enfraquecida, se permanecer isto após a pandemia. Não sei se está havendo um probleminha aí com áudio. Doutor Darcy, estamos sem áudio seu. Deu um probleminha no áudio. Ficou sem som. Por algum motivo, acho que uma conexão sua. Ficamos sem áudio agora, de repente. Permanece sem áudio. Eu não lhe ouço. Queria até saber aqui se vocês me ouvem e não ouvem o doutor Darcy, é isso? Coloca um fone. Se o senhor tiver um fone de ouvido, coloca, doutor. O senhor está me ouvindo? Fone de ouvido. Fone de ouvido. Vou pedir para a Ana Amélia se comunicar com ele e pedir que ele coloque um fone de ouvido. Para mim está ok, eu acho que é só o doutor Darcy. Ele vai providenciar agora um fone de ouvido para a gente poder continuar a live. Problema da conexão com ele. Acho que agora com fone de ouvido... Gente, e aí? Tem como colocar um fone de ouvido? Ana Amélia, se tu pudesse comunicar com ele, pedir que ele utilize um fone. Ok. Bom, gente, o doutor Darcy ele vai tentar entrar de novo, porque eu não estava conseguindo ouvi-lo, né? Então vamos fazer aí uma nova tentativa para ele poder entrar aqui. Aguardando aqui de novo o doutor Darcy. Aguardando a conexão novamente. Estão me ouvindo? Agora sim. Estão me ouvindo agora? Ok. Perfeito. Beleza. Vamos continuar, doutor. Foi uma pequena interrupção. Quando dá um problema, entra e sai. Não tem problema. Perfeito. Desculpa. Não tem problema. Desculpa. Acontece. Quando for assim, doutor, é sempre bom um fone de ouvido. Tá? Mas tudo bem. Vamos seguindo. Se der problema novamente, aí eu só coloco um fone de ouvido. Perfeito. Tá bem? Tá. Então, veja bem. Perfeito. Eu estava argumentando que só quem participou de julgamento colegiado é capaz de perceber a força dos argumentos no embate entre as diversas opiniões que frequentemente se opõem entre os julgadores ou entre eles e o advogado. O calor do debate amplifica a qualidade dos argumentos. Ele vai afinar o raciocínio e vai potencializar a concentração. E são requisitos fundamentais para se vencer um debate no julgamento. Deu problema novamente, doutor. Só tem que sair de novo. Não tem problema. Eu lhe chamo novamente. Deu problema de novo na sua conexão. Se tiver um fone de ouvido, tanto quanto melhor. Vamos aguardar. Doutor Darcy, ele vai providenciar um fone de ouvido, porque eu acho que aí fica melhor. E qualquer coisa é só sair e entrar de novo. Não tem problema, gente. Estamos aqui ao vivo, é isso. Tem dessas coisas. Mas eu vou pedir para ele sair. Deixa eu ver se dá. Doutor Darcy, não estou ouvindo o seu áudio. Eu vou tirar
senhor entra novamente. Não tem problema. Procurando aqui agora de novo o doutor Darcy. Só não está aparecendo para mim, doutor Darcy. Tem como o senhor me dar uma boa noite aí? Alguma mensagem? Que deu um probleminha aqui. O senhor não está nem aparecendo. Aguardando aqui o doutor Darcy, que é o nosso convidado de hoje. Ele é associado do IARGS. Está aqui. Pronto. Adicionar. Vamos lá. Um probleminha de conexão, que o doutor Darcy, infelizmente, teve que sair, mas já estamos aqui de novo. Agora vai dar certo. Não tem problema. É o que a gente falava há pouco, né? A questão de conexão, muito uso, muita gente usando agora, né? Fazendo lives, 1000 lives acontecendo. É normal que isso aconteça, doutor, sem problema nenhum. Imagina a Terezinha, isso no meio do julgamento, fazendo uma sustentação. Imagina no meio de um julgamento. Aí corta o pensamento. Quebra tudo. É ruim. Quebra tudo, mas não tem problema. Ainda bem que o senhor é um bom orador, fala bem. Vamos continuar, vamos seguindo. Vamos lá. Obrigado. O problema do julgamento virtual, nós já sofremos hoje um problema que tende a se agravar através de videoconferência. Eu sempre sustentei, Terezinha, que um dos maiores problemas da nossa justiça é que ela se desumanizou. Os conflitos se transformaram em simples números. Hoje, as pessoas, os juízes já não julgam mais pessoas. Hoje se eliminam processos. Hoje não se resolve conflito, se acaba o processo. É muito mais fácil se dialogar com o papel, mas é muito mais difícil conversar com as partes, Terezinha. É verdade. O papel não gera empatia ou antipatia, que é uma causa suficiente para conduzir um bom argumento a favor ou contra. Tá? No processo penal, por exemplo, este problema se agrava. O 185, parágrafo 2º, ele tem 4 requisitos rigorosos, tem que cumprir aquelas finalidades. Porque se sabe da perda de potencial. Perde-se bastante. O que está acontecendo conosco aqui pode acontecer muito bem numa videoconferência, né? E aí... Acontece muito. Aí o que acontece? Acontece muito. A doutora Sulamita agora escreveu: lamentamos, mas esses problemas acontecem. Estou assistindo e concordando com o doutor Darcy. Doutora Sulamita, que é a nossa grande incentivadora de colocar o IARGS totalmente agora online, uma plataforma totalmente online, aí na propagação da cultura jurídica, que a doutora Sulamita faz tanto questão, né? Isso tudo só é possível por conta da concordância dela, que é uma mulher sempre à frente. Posso dizer, resumindo, que ela é uma grande incentivadora. Por isso que tudo isso está acontecendo. Isso se deve, por exemplo, à visão que a doutora Sulamita tem das coisas. A doutora Sulamita tem uma visão de futuro. Ela tem sempre uma visão prospectiva. Isso é próprio das pessoas que têm 20 anos de idade. Parabéns, doutora Sulamita. É verdade. Uma querida, realmente. Doutor Darcy, mas muito se fala agora em jurisprudência de crise, né? Esse é um nome que agora a gente vê em tudo que é lugar, na internet. E eu me lembro, se eu não me engano, que teve um caso parecido, bem menor do que esse, em 2001, quando teve aquele apagão, quando a gente ouviu falar pela primeira vez em jurisprudência de crise. Mas é que ninguém podia supor, ninguém poderia imaginar que a gente passasse por esse período de crise, que não é só nacional, é mundial, né? Então, gostaria que o senhor explicasse mais sobre essa questão de jurisprudência de crise. Por que desse nome e como que os advogados podem lidar com isso no momento? Perfeito. Em época de pandemia, tudo tende a se
relativizar. Em que sentido? Hoje, nós podemos dizer que a atuação do Supremo Tribunal Federal, neste contexto, inequivocamente, ele demanda uma abertura da jurisdição constitucional. Não pode ser aplicada da mesma forma em época de normalidade, da mesma em que ela é aplicada em época de excepcionalidade. Então, isso também tem que ser adaptado. Eu gosto muito de uma frase do Konrad Hess, ele diz o seguinte: a necessidade não conhece princípio. A normalidade conhece princípio. E por que esta ideia em crise nessa perspectiva? Porque a ideia de Estado de Direito, Estado democrático de direito, ele vai ter que se adaptar a esse estado de emergência. Porque hoje nós estamos no estado de emergência, no estado de necessidade, aonde o normal passa a ser anormal e o anormal passa a ser o nosso cotidiano. Exatamente. Por exemplo, o nosso cotidiano é trabalharmos na rua e voltarmos para casa à noite. Hoje o nosso cotidiano é trabalharmos em casa e permanecemos o dia inteiro em casa. Então, a ideia de jurisprudência em crise nessa perspectiva, nós temos uma experiência muito positiva no direito. Ai, tá travando, Janu. Continua falando, doutor, vamos ver. Senão a gente conecta novamente, não tem problema. Doutor, travou de novo. O senhor, por favor, se convide de novo. Eu vou ter que recomeçar com o senhor. Gente, é assim, doutor Darcy, ele está realmente enfrentando aquilo que ele tanto está falando. Ele está realmente com um problema de conexão, mas vamos continuando, vamos tentando, aí vamos testando até dar certo. Vou esperar então aqui o doutor Darcy pedir de novo uma nova conexão. Vamos ver aqui. Infelizmente, isso acontece, né? Vamos tentar de novo. Aguardando aqui o doutor Darcy. Problema de conexão que acontece mesmo, Sim. É muito acesso. Pronto, voltou. Pronto, doutor. Veja bem, voltamos de novo. E isto que eu resido aqui na Cristóvão, aqui na Felicíssimo com a Cristóvão, uma zona bem alta em Higienópolis. É bem alto aqui. É porque o acesso está demais, né, doutor? O acesso está demais. Então, é normal que aconteça. E isso corrobora com tudo que o senhor falou anteriormente, né? Como que se vai manter uma videoconferência decidindo, às vezes, muitas coisas tão importantes, né? Interrompe um raciocínio, interrompe um pensamento. O senhor vê, tudo isso está servindo para exemplificar a sua palestra hoje. Nada melhor do que isso, né, doutor? É verdade. É verdade, mas continuando a sua linha de pensamento. Nós já temos dessa jurisprudência em crise, nós temos o exemplo do modelo português da Corte Constitucional Portuguesa de 2011, com os casos lá relacionados a determinadas políticas de austeridade que eles criaram. E eles passaram lá a denominar a ideia de jurisprudência em crise. Tá? Certo. Tem acordos paradigmáticos já da Corte Portuguesa. Ela reiterou essa jurisprudência que já havia em 1080 sobre a proibição de acesso. E ela procurou se adaptar aos problemas específicos advindo da crise econômica em 2011. Então vejam que isso não é tão... Portugal, isso aí, essa jurisprudência em crise. O que significa dizer isso? É um pouco mais complicado. Vejam bem. O normal é que as normas jurídicas têm uma função estritamente pragmática, né? Principalmente as normas da Constituição. E hoje, a Constituição ela não pode ser entendida como um obstáculo, mas ela tem que ser entendida como um caminho necessário e seguro. Veja os embates que nós estamos tendo, e aqui não me interessa o aspecto político, entre o presidente da República, Supremo Tribunal Federal, né? Os embates
em relação a quem teria para decidir sobre o orçamento, União, estados, municípios, todas essas questões que, em situações de normalidade, a Constituição previa critérios. Mas hoje, veja que quando um dos poderes não cumpre, né, determinações de organismos internacionais, o Supremo tem esta capacidade, este poder. Eu não vou discutir valorativamente, eu estou descrevendo a situação. Ai, que pena, tá travando. Que pena, doutor. Vamos ter que entrar de novo. Não tem problema. Vamos entrar aqui de novo. Não tem problema, doutor Darcy. Contando com o seu entendimento, a sua paciência. Mas vamos levando aqui. Aguardando de novo. Deve estar havendo muito acesso próximo da casa do doutor Darcy. É por isso que está acontecendo isso. Doutor, está me ouvindo? Me ouve? Oi, doutor. Doutor Darcy? Já conseguiu ouvir agora? Sim, tá meio que travando Perfeito, aí, perfeito. né, doutor? Vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Tá dando um Tá delay travando, grande, doutor. tá dando um Ah, que delayzinho. pena. Não tá legal hoje aí na sua área. E tu sabe que... Pronto, deu. Pode que é seguir. engraçado, Terezinha? Tu sabe que é engraçado? Porque quando eu faço por Zoom ou por Skype, jamais cai. Jamais. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí. Ontem. Não caiu nenhuma vez. Nenhuma vez. Que pena. Que pena, mas vamos tentar aqui de novo. Vamos tentar mais essa vez, para pelo menos o doutor Darcy ele se despedir, né? Porque não sei o que está vendo. Vou pedir para a Ana Amélia até ver se de repente ela entra, ou entra a doutora Sulamita, para poder dar boa noite. Agora sim, vamos tentar seguir, doutor. Tu sabe que eu não tenho problema. Eu ontem dei aula no programa de pós-graduação do Piauí, não falhou nem um minuto através... O senhor está usando o celular? Está usando o celular, né? Tá. Ontem, por exemplo, hoje pela manhã dei aula na PUC, ontem dei aula, não falha um minuto, não dá nem delay. No computador não faz isso. Não sei por que pelo Instagram está dando esse problema. É a primeira vez que dá esse problema no Instagram. É porque são muitos acessos. É a primeira... Pois é, o senhor está estreando comigo hoje, me sinto muito honrada, fico muito feliz com isso, tá? Estreando para o IARS a live hoje, né, doutor? Ficamos bem honrados. Perfeito, olha, é uma honra. Honra para nós, em nome da doutora Sulamita. Doutor, se eu quiser fazer uma conclusão, né, explicando melhor sobre essa questão da jurisprudência de crise. Perfeito. Vamos concluir. Esta ideia da jurisprudência em crise, quem trabalha muito bem isso aí é um autor chamado Gustavo Zagrebelsky. Ele tem um livro italiano chama Il diritto mite, que é o direito dútil, e ele coloca que o ethos da Constituição, nesta época de jurisprudência em crise, a Constituição desempenha um papel, uma tarefa de vida comum, mas de criar as condições. E isso é muito importante. Criar essas condições. E essas condições são dadas pela Constituição, porque a Constituição tem que ter uma concordância prática, como ele coloca. Né? Essas potencialidades. O que acontece? Este modelo, que quem trabalha melhor, este modelo hoje, em termos de excepcionalidade, é um autor outro chamado Peter Haberlin. Ele concebe direito constitucional como essa disciplina que é vinculada à cultura, à filosofia, e isso faz com que o texto constitucional esteja permeado pelos acontecimentos que estão circundando a sociedade naquele momento.
e não pode ser repensado como algo abstrato. Ou seja, eu tenho que pensar essas perspectivas como uma outra solução viável para uma situação, no caso emergencial. Ou seja, o que o Peter Harvey chama de uma teoria constitucional das alternativas. E ela é uma teoria constitucional da tolerância. E tudo isso é necessário compreender para ela dar a ideia de Constituição. Isso é muito importante. Trabalhar. Certo? Então, essa Com ideia certeza, de uma jurisprudência... Está conseguindo me ouvir? Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Então, para finalizar, esta jurisprudência tem que se entender dentro de aplicação de um texto, há limite para essa extensão. Eles vão ser atingidos toda vez que essa situação prevista pelo autor da lei venha a ser substituída por outras situações fora da previsão. Então, se pega uma lei ou uma Constituição, ela é estatuída para reger períodos normais, para aqueles que ela pode prever. Agora, compete a nós adaptá-lo a estas situações emergenciais, tornando a norma aplicável dentro dos pressupostos, não necessariamente da normalidade, mas dentro de uma excepcionalidade. Por isso, não dá para interpretar a Constituição, nesta época, de maneira literal. Por exemplo, se tivéssemos que interpretar ao pé da letra alguns artigos da Constituição, haveria um contrassenso em aplicá-los hoje. Vocês imaginem que se para comprar máscara, o governo tivesse que abrir uma licitação, como determina a Constituição Federal. É impossível, época emergencial. A Constituição não previu isso. Portanto, tem que se relativizar. Por isso, a Constituição não pode ser vista como um obstáculo. Ela tem que se adaptar a estas situações para proteger a vida na economia. Doutor Darcy Ribeiro, só para ele se despedir, dar uma boa noite, porque infelizmente para ele hoje, apesar das informações brilhantes que ele deu, que eu sei que está todo mundo bastante feliz com as informações que ele deu, ele está sofrendo ali algum problema de conexão. Doutor, vou lhe pedir que o senhor faça uma conclusão para nós, porque infelizmente a conexão hoje não está muito 100%, né? A doutora Solamita está dizendo aqui, excelente. A doutora Maria Isabel Beck também está lhe dando parabéns. Você está recebendo vários parabéns aqui. E quero, assim, lhe dar, em nome da doutora Solamita, todos lhe admiram, doutor. E em nome da doutora Solamita, a gente quer agradecer o privilégio do senhor estrear suas lives hoje aqui com o IARG. Nos sentimos bem felizes com esse privilégio, vamos dizer assim. Né, doutor? Muito obrigado. Só para finalizar, então, não sei se eu não consigo concluir. Claro. Então, nós temos que enxergar, nessa época de jurisprudência de crise, porque a Constituição ela foi criada para a situação de normalidade. A Constituição tem que se adaptar a essas vicissitudes e compete a nós fazer isso. Imagina, Terezinha, se tivéssemos que respeitar o que a Constituição determina em termos de lei de licitação para comprar máscaras. Pois é. Aparelho respirador. Não há como. A Constituição tem que se adaptar a essas anormalidades. Por isso é uma jurisprudência em crise. E tem que servir para esse período de excepcionalidade. Nós temos bem explicado, doutor. Marco. Claro, nós temos que entender o texto constitucional sendo aplicado de forma excepcional. Né? Ações emergenciais. No momento que se parar essa situação emergencial, voltamos à Constituição com a principiologia e a normalidade para o qual ela foi criada. Porque ela não foi criada nem pensada para a pandemia. Ela não foi criada e pensada. Ninguém, é verdade. Daí a importância do intérprete. Como esse tema é de extrema importância, a Ana Amélia, aqui a doutora Ana Amélia, já solicitou, e eu concordo com ela,
devido à importância desse tema, do senhor fazer uma videopalestra, né? Quero até lembrar a todos que nós estamos com 3 grupos agora de videopalestra de direito de família, que acontece todas as terças-feiras, de direito tributário, que acontece 2 quartas-feiras ao mês, e agora, sob a coordenação da doutora Maria Isabel Beck, nós estamos reativando o grupo de estudos de temas jurídicos atuais. E o senhor já está convidado para poder participar. Sempre postamos no nosso novo canal do YouTube. Peço que o senhor visite o nosso canal do YouTube, que inauguramos há pouco tempo. É o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Vai lá, peço a todos que se inscrevam, cliquem lá no sininho para receber as notificações. Doutor Darcy, um privilégio ter estado aqui hoje com o senhor, realmente um privilégio. Muito obrigada, em nome da doutora Sulamita, em nome da diretoria. Seja sempre muito bem-vindo e contamos com a sua videopalestra. Agora o seu boa noite. Vai ser um prazer. Peço desculpa em nome da tecnologia por não ter conseguido desenvolver, colocar. Gostaria de trabalhar agora todo o artigo 393 do Código Civil, trabalhar a ideia de caso fortuito externo, caso fortuito interno, trabalhar a teoria da empresa, as questões contratuais. Por exemplo, o Iguatemi, ele suspendeu a... Ah, que pena, gente, que pena. Do doutor Darcy, infelizmente não está sendo possível. Eu vou pedir para o doutor Felipe, se ele puder entrar, porque nós vamos fazer amanhã uma live extra. Vai ser com o doutor Luiz Felipe Escolante. Ele vai falar sobre o tema Covid-19, reflexos e medidas adotadas pelo Brasil no âmbito do comércio exterior. O doutor Darcy Ribeiro, ele falou agora, bateu um papo com a gente, maravilhoso, mas infelizmente ele foi vencido pela tecnologia, não é? Mas enfim, o doutor Darcy Guimarães Ribeiro, ele é o nosso associado do IARS, e agora temos apenas 6 minutinhos. O doutor Felipe Escolante, ele vai falar amanhã sobre Covid-19, reflexos e medidas adotadas. Ele é especialista em Direito pela URGS, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, mestrando em Direito Público pela Unicinos. É membro da Comissão Especial de Direito Marítimo, Aduaneiro, Portuário, Aeronáutico e Hidroviário da OAB-RS. É atuante nas áreas de Direito Tributário e Aduaneiro. Eu agradeço muito o prestígio de todos. Quero lembrá-los do nosso canal do YouTube, que é o IARS, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Lá estarão postadas todas as nossas lives e todas as videopalestras que estamos fazendo, tanto de direito de família como direito tributário, e agora também no grupo de estudos de temas jurídicos atuais. Agradeço muito o prestígio de todos e desejo a todos uma boa noite. Até amanhã, então, com essa live extra que vamos fazer. Obrigada, boa noite.